Capítulo 2: Os fundamentos da superação das limitações pessoais. Eu sempre me interessei por aquilo que torna algumas pessoas bem-sucedidas, enquanto outras nunca conseguem chegar ao topo. Porque alguns atletas superam seus próprios recordes e conquistam novos patamares nas modalidades esportivas que praticam. Porque alguns profissionais procuram se aprimorar constantemente e se tornam cada vez mais bem-sucedidos, enquanto outros permanecem estagnados na carreira. Eu estava cheio de perguntas e ocorreu-me que a única forma de obter as respostas seria procurar o maior número possível de pessoas de sucesso, analisá-las e descobrir as diferenças existentes entre elas e os indivíduos de desempenho inferior. E foi o que fiz. Analisamos todas as pessoas que tivemos acesso, um grupo realmente impressionante. Estudamos os melhores investidores de Wall Street e muitos dos melhores executivos do mercado. Estudamos vários entre os melhores atletas do mundo em todas as modalidades esportivas, além de crianças que obtinham nota e desempenho excepcionais. Analisamos personalidades da televisão, estudamos mães e pais que estavam educando os filhos de forma fantástica. Analisamos os principais educadores dos Estados Unidos e muitos dos gigantes da indústria. Analisamos líderes do comércio varejista e das Forças Armadas. Estudamos todos aqueles que poderiam nos fornecer informações e ainda estamos estudando outras pessoas, pois queremos continuar refinando nossa percepção das diferenças entre o que alcança o máximo desempenho e as que não alcançam. Teoria do sucesso. No cerne da superação das limitações pessoais está a noção crucial de que não somente os pontos fortes que definem o nosso sucesso. Não importa qual formidável seja nossos talentos, ficamos restritos por comportamentos que limitam nosso desempenho ou definem os motivos para nosso fracasso. Em outras palavras, nossas limitações pessoais determinam, em última instância, nosso nível de sucesso. Se você conseguir identificar esses pontos fracos e traçar um plano para superá-los, logo vai experimentar uma explosão de sucesso, produtividade, felicidade em todos os aspectos da sua vida. Em suma, você conhecerá quem você nasceu para ser. A teoria das limitações pessoais desafia duas abordagens comuns ao autoaperfeiçoamento que muitas vezes não deram certo com os meus clientes. A teoria da personalidade e a teoria das forças. A primeira dessas teorias afirma que nossa personalidade é essencialmente fixa e que determina nosso modo de agir. Área vasta que abrange várias visões do eu, às vezes até conflitantes entre si. A teoria da personalidade não é de grande ajuda na identificação dos problemas ou de estratégias de melhoria. Concordo com a ideia subjacente de que nossas características ou tendências inatas, muitas das vezes, definem quem somos, mas essa teoria não reconhece nossa tremenda capacidade de realizar transformações positivas em nossa vida e, portanto, é limitada com ferramenta para o nosso crescimento. Dezenas de perfis podem descrever nossas personalidades. Testes como DISC, Meia, Meia-Bridge e Taylor Johnson são interessantes e ajudam a classificar nossa personalidade, mas não são particularmente úteis para promover mudanças comportamentais ou orientar o crescimento pessoal. Outra linha de pensamento popular, denominada teoria das forças, afirma que passamos atenção, se prestarmos atenção nas direções em que nos movemos naturalmente, isso revelará nossas forças e nos mostrará onde devemos concentrar as energias. A lógica da teoria das forças é mais ou menos a seguinte: nossa personalidade é consolidada, resistente a mudanças. Então devemos reforçar nossas habilidades naturais em vez de nos concentrar em áreas nas quais não temos um desempenho tão bom. Em outras palavras, citados a expressão que polarizou essa teoria, devemos fazer valer a pena nossas forças. É claro que concordo com o conceito básico da teoria das forças. Por que trabalhar em um escritório quando é um minúsculo talento, um músico talentoso? Por que trabalhar em um escritório quando é um músico talentoso? Ou manter
um empregado que se detesta só porque o salário é bom. Descubra quais são seus dons, desenvolva-os e aplica-os para o bem maior. A teoria das forças contribui para o sucesso, mas isso não é suficiente. Se você conhece seus pontos fortes, mas está tentando passar para o próximo nível, investir ainda mais nessas características não levará a um alto salto significativo no desempenho. A maioria das pessoas com quem trabalho não precisa ouvir de mim que pode ser melhor naquilo que já se destaca ou de que deve gostar de si própria do jeito que é. Dizer a uma pessoa altamente criativa, mas sem autocontrole, que apenas celebre e expanda sua criatividade, por exemplo, é contraprudente. Seus dons nunca poderão ser expressados plenamente sem o foco e a disciplina proporcionados pelo autocontrole. Nem a teoria da personalidade, nem a teoria das forças foram muito úteis no meu trabalho. A ideia que tinha minha personalidade é imutável, não ajuda muito quando estou tentando tornar minha vida melhor. E apenas ser informado de que preciso me concentrar em meus pontos fortes não menciona os comportamentos que preciso corrigir para poder avançar. Em contraposição, a superação das limitações pessoais se baseia na noção de que a mudança é mais do que possível, imperativa. Para vivermos plenamente, podemos e devemos aprender a minimizar nossas fraquezas comportamentais, ao mesmo tempo que maximizamos nossos pontos fortes. É verdade que muitos obstáculos são difíceis de transpor, e um foco exagerado em nossas limitações pode ser frustrante e até mesmo deprimente. Contudo, ignorá-las é ainda pior. As limitações pessoais delimitam fronteiras. Como as limitações pessoais dominam o sucesso? Como as limitações pessoais determinam o sucesso? É simples, elas delimitam as fronteiras até onde podemos ir, independentemente de quanto sejamos capazes ou talentosos. Suas limitações pessoais, seus comportamentos restritivos, conceitos ou inconscientes o detêm e, em última instância, determinam seu nível de sucesso. A maioria de nós conhece pelo menos uma pessoa na vida que possui grandes talentos, habilidades, dons ou oportunidades, porém parece não tê-los aproveitados muito. Talvez você esteja observando a sua vida até aqui e se perguntando: eu tenho aproveitado ao máximo o meu potencial? Se você for como a maioria das pessoas, a resposta será provavelmente não. Mas o que torna algumas pessoas diferentes? O que faz com que algumas alcancem o topo de suas esferas pessoais e profissionais? Comecei a observar pessoas classificadas como as melhores em suas áreas. Perguntei a mim mesmo, o que faz dela as melhores? Foi então que me ocorreu o conceito de limitações pessoais. Eu soube, mesmo antes de concluirmos os testes, que, de algum modo, as respostas para a minha pergunta estavam mais nos pontos fracos do que nos pontos fortes. Livrando-se do excesso de peso. Há alguns anos levei meus filhos, Mateus e Mirka, para nossa aventura masculina anual. Uma árdua trilha de 6 dias pelas montanhas no Colorado. Na manhã seguinte à chegada a Breve Creek, fomos para a área de esqui, onde iniciaríamos a trilha. Pusemos as mochilas nas costas e caminhamos em direção ao teleférico, que nos deixaria no ponto de partida. Ao contornarmos uma construção alta do sopé da montanha, toda a planície à nossa frente literalmente explodiu em cores. Mal conseguimos acreditar no que estávamos vendo. Não fazíamos ideia de que estávamos no meio do maior evento do balonismo do país. Enfeitiçados pela cena do balonista, sempre e preparado para alcançar o voo, observamos balões de todas as cores do arco-íris encher o ar e começarem a ocupar o céu. Pilotos e equipes se movimentaram apressados. As labaredas dos maçaricos
pontuava o zum-zum matinal e os balões inflados se preparavam para levar seus passageiros às alturas, sendo atados com força até as cordas serem removidas. Um balão chamou minha atenção. A maioria das pessoas estava se afastando dele, pois tinha se tornado perigoso. O maçarico parara de lançar ar quente no balão antes que ele se inflasse por completo. Meio murcho e preso por uma corda longa, ele se movimentava lentamente em círculo, derrubando todos que estivessem em seu caminho, como uma imensa bola de boliche feita de nylon. Um membro da equipe tentava desesperadamente desamarrar uma corda enquanto o balão causava um desastre em câmera lenta. Nós observamos a distância enquanto o balão continuava dando trombadas, sendo puxado e tentado a se livrar das amarras. Olhei para Mateus e Mica e disse: Meninos, eu sei como é sentir isso. Como assim, pai? Perguntou Mateus. Eu sei que eu sei como é querer se soltar do chão, estando amarrado a algo e tentar desesperadamente se libertar. A seguir expliquei que me lembrava de várias vezes que cordas invisíveis me mantiveram preso quando eu estava tentando alçar voo. Apesar de meus erros e fracassos, eu sabia que eu estava destinado a ser mais do que aquilo. Soltem-me e me deixem ir. Eu quero voar. Mais tarde, enquanto víamos os balões subirem aos céus, a partir do cume em que estávamos sentados, eu refleti mais um pouco sobre as incríveis semelhanças que temos com eles. Percebi que todos estávamos a bordo de um balão de gás e que reconhecemos isso ou não. Todos estamos participando de uma corrida. Algumas ainda estão presas no solo, procurando uma forma de se soltar para poder voar. Há ainda aqueles que sobem, mas não conseguem alcançar uma boa altitude porque estão carregando muito peso. As cordas e os pesos os impedem de libertar e subir. Quando os balões começaram a decolar, percebemos que alguns imediatamente para cima, enquanto outros planavam sobre a superfície, a pouca altura do chão. Então alguém corre e grita para um dos que estão lutando para levantar voo. O que está atrapalhando? São os pesos? Joguem os pesos fora. Após um instante, as pessoas das gôndolas entendem. São os pesos que estão me detendo. Ela começa a se livrar dos pesos o mais rápido possível. E dito isso e feito, o balão começa a subir. A viagem que você está pronto de empreender está toda centrada em você. Seu balão, seus pesos, suas amarras, as suas dificuldades que o detêm. Você pode optar por viver como sempre viveu ou pode fazer a escolha de identificar e superar aquilo que não permite seu avanço. Você pode voar. E o ar, o cenário e a própria vida serão muito mais emocionantes quando você descobrir como superar as limitações pessoais que as estão impedindo de progredir. Vamos encontrar os pesos da sua vida e jogá-los fora do balão. Capítulo 3: As 5 leis das limitações pessoais. Mais de 3 décadas separaram meu trabalho com a Janice e Tony, no tempo que passei com Peter e Daniel. Durante esses anos, minha empresa teve o privilégio de atender os nomes excepcionais das áreas de negócio, esporte e educação. As informações que coletamos contavam sempre a mesma história. Em todas as áreas, pessoas talentosas e capazes estavam sabotando os próprios sucessos. Mas elas também estavam descobrindo que podiam alcançar seu potencial depois de identificar e superar as limitações que as prejudicavam. Com base nessa experiência e reflexões, criamos um sistema completo para identificar os fatores específicos e restringir nosso desempenho. Assim foi possível desenvolver um plano potencializado para vencê-los. O cerne do sistema é composto por um grupo de princípios simples que mostram o impacto das limitações pessoais em sua vida. E esses princípios dei o nome de 5 leis das limitações pessoais. Utilizando em conjunto, constitui uma base sólida para o programa de crescimento pessoal que será apresentado nos próximos capítulos. Lei número 1. Todos temos limitações pessoais. Todos conhecemos figuras públicas que aparecem nas manchetes diariamente,
vítimas de ódio, da cobiça, da fraqueza morais, mas também estamos familiarizados com problemas em pequenas escalas. Pais que reclamam demais dos filhos, chefe defensivo demais que não aceita opiniões. Ter limitações faz parte do ser humano. Eu tenho, todo mundo que conheço tem, e você também tem. Como já vimos algumas, são mais prejudiciais do que outras e não fazem sentido preocupar-se com pequenas inconveniências quando uma catástrofe em potencial está nos aguardando logo adiante. À medida que eu desenvolvi o processo de superação das limitações pessoais, percebi que elas se dividem em três grupos. Limitações inconsequentes. Este grupo não faz muita diferença na vida diária, a menos que interfira com um papel no trabalho específico. Por exemplo, ter pouco senso estético, ser baixo ou alto, ou ser canhoto, geralmente tem um impacto mínimo no sucesso de alguém. 2. Limitações delegáveis. São as deficiências para os quais você pode contratar alguém. São potencialmente graves, mas deixam de sê-los se outras pessoas tiverem a solução. Entre as limitações substituíveis, podemos citar falta de cuidado com a casa, contrate um empregado doméstico, desorganização, contrate uma secretária ou assistente, e mal do domínio da língua escrita, use um corretor ortográfico ou contrate um editor. Limitação 3. Limitações intransferíveis. Esta categoria terá impacto mais profundo na sua vida pessoal e profissional. Eu vivo tentando contratar alguém para fazer ginástica em meu lugar, mas nunca dá certo. Essas limitações incluem comportamento como baixa autoconfiança, pouco autocontrole e outros problemas que só você pode mudar. Por exemplo, falta de confiança nos outros. Cuidar deste grupo lhe trará os maiores benefícios. Todos os casos deste livro enfocarão os comportamentos da terceira categoria. Tenho pouco interesse em dedicar tempo demais às limitações inconsequentes ou insignificantes. Aquilo que pode ser resolvido por alguém contratado certamente tem importância, mas sempre ficará em segundo plano com relação às dificuldades graves com as quais eu sou capaz de lidar e que só eu posso corrigir. Depois de pensarmos em nossas metas, nossos papéis de relacionamentos, estaremos em uma posição melhor para entender que limitações podemos ignorar, delegar ou assumir. Saber a diferença é a chave para identificarmos as que têm maior impacto em nosso sucesso. Só então podemos pretender começar a colher os frutos que desejamos. Lei número 2. Não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Há uma velha história sobre como os caçadores capturam macacos na África. Eles esvaziam o coco, deixando um buraco no tamanho da mão do animal. Colocam dentro de um pedaço de laranja ou banana e o amarram a uma árvore. O cheiro atrai o macaco, que enfia a mão no coco e então percebe que o buraco não é grande o suficiente para que ele se retire a mão. E o pedaço de fruta. Para tirar a mão, ele precisa soltar o que está segurando. Só que ele não solta. Fica tão obcecado em conseguir pegar a comida que não nem sequer larga o coco para fugir do caçador, que o captura facilmente. Já viu isso antes? Muitos de nós somos prisioneiros de nossas limitações e continuamos nos agarrando a elas com tenacidade, até mesmo as questões mal resolvidas do passado, porque não conseguimos ou não queremos encarar o problema. Assim como o macaco, ficamos paralisados e presos entre dois mundos, sem perceber que estamos escolhendo a negação em detrimento da liberdade. Pense no jovem Tony indo para a cadeia ou na falta de boa vontade de Daniel para se autoanalisar. Os problemas com os quais eles não lidaram, os tornaram incapazes de progredir em seus novos contextos. No caso de Daniel, o sucesso em outros aspectos da vida o levou a acreditar que ele não precisava dar atenção às suas falhas. Já Tony provavelmente nunca acreditou que fosse capaz de mudar para melhor. As duas posturas são prejudiciais.
Superar suas limitações é possível, é necessário, se quisermos aproveitar a vida ao máximo. Aceitar esse fato nos ajudará a abandonar o velho e acolher o novo. Lei número 3. Nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. Incentivei Peter a ouvir os colegas e a mulher por um motivo. É bem provável que os problemas que sugere no trabalho ocorram também em casa. As limitações o acompanham onde quer que você vá. O objetivo de reconhecer nossas deficiências não é condenarmos a nós mesmos, mas compreendermos o impacto que isso tem em nossa vida. As limitações pessoais assumem várias formas, embora a maioria seja comportamental. De vez em quando, alguma dificuldade física ou intelectual interfere tanto que pode prejudicar o esforço que você está fazendo para tocar a vida. Em geral, todos fingem não estar vendo, acreditando que não estão sendo gentis, mas acabam causando mais dano a pessoas ao não enfrentar o problema. Vejamos o caso de Richard. Tínhamos acabado de nos reunir com o executivo de uma empresa com a qual estávamos trabalhando. Antes de ir embora, eu quis consolidar as últimas informações. Fiz uma pergunta aos dois homens que estavam comigo. Poderia falar sobre Richard? Ele pareceu ser brilhante. O presidente logo respondeu: Ele é inteligente e um profissional muito ético. Minha próxima pergunta o surpreendeu. Por favor, me conte sobre a protuberância na cabeça dele. Vocês sabem o que é? Eles se entreolharam. Parecia que nenhum dos dois queria reconhecer o que era a característica física que mais chamava a atenção em Richard, uma grande saliência na lateral da testa. Quando ele foi contratado, tinha um calombo, mas depois foi crescendo. Um deles disse: No começo não era problema, pois suas tarefas e área de responsabilidade eram limitadas, mas hoje em dia ele tem reuniões o dia todo com clientes e representa a empresa em vários compromissos. Nós nunca tocamos nesse assunto com ele, nem saberíamos por onde começar. Pode deixar que eu falo com ele e descubro qual é o problema. Ambos pareceram chocados ao constatar que eu pretendia discutir essa questão. Agendei a visita seguinte à empresa e marquei algumas conversas particulares a fim de avaliar as limitações pessoais de alguns funcionários, entre eles Richard. Sou analista, meu desejo é falar sobre tudo que possa afetar o bem-estar e a chance de sucesso das pessoas. Por mais que o problema de Richard fosse delicado, seus desdobramentos não eram. Como ignorar uma saliência do tamanho de uma bola de golfe na testa de um homem, bem em cima do olho direito? Quando voltei lá, Richard e eu nos sentamos na sala dele e, após alguns minutos de conversa, toquei no assunto. Richard, me fale sobre a protuberância na sua cabeça. Ele me olhou espantado e perguntou: Ela o incomoda? Nem um pouco, respondi, mas provavelmente está interferindo em seu rumo profissional. E isso sim me incomoda. Quero saber se há alguma forma de ajudar. Ele me contou a história. Quando eu estava no ensino médio, eu jogava futebol americano muito bem, mas só media 1,75 m. Então tomei esteroides. Cerca de 6 meses depois surgiram alguns calombos nos braços e nas costas. E este aqui começou a aparecer um ano depois. Na época eu achava que valia o risco para poder jogar com os caras grandes, mas hoje tenho que conviver com as consequências das escolhas que fiz. Você já tentou descobrir se ele pode ser removido? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça. O que sua mulher diria se você perguntasse a opinião dela? Você conhece alguma mulher que queria se casar com um homem cabeça torta? Ele perguntou rindo. Eu agradeci a fraqueza e o senso de humor em relação ao problema. Concordamos que a protuberância não teria por que ser o primeiro aspecto que as pessoas reparassem. Ele consultaria um médico a fim de saber o que poderia ser feito. Richard marcou a consulta e, após o exame, o médico insistiu para que ele removesse a protuberância imediatamente, pois ela estava começando
a se fixar no crânio. O seguro saúde arcou com a maior parte da despesa e a empresa pagou a diferença. Sem a saliência na cabeça e provavelmente com uma expectativa de vida mais longa, a história de Richard teve um final feliz. Mas vale a pena examinarmos essas questões. Faz bem a um homem viver com uma protuberância na cabeça que ninguém jamais menciona? As pessoas devem permitir que amigos, parentes e colegas convivam com algo que, obviamente, prejudica seu desempenho, aparência ou sucesso sem procurar uma forma de ajuda? Não vale a pena correr o risco de enfrentar um ou dois momentos e constrangimento para se livrar de uma vez por todas de um grande incômodo? A protuberância na cabeça de Richard o acompanhava a todas as partes, provavelmente era objeto de piadas ou comentários na ausência dele. É claro que essa não era uma situação típica. E como psicoterapeuta, tenho as vantagens de as pessoas saberem que estou ali para ajudá-las. Em questões que requerem grande sensibilidade, em geral, o privilégio de falar sobre assuntos íntimos e difíceis deve ser conquistados com confiança à medida que se constrói relacionamento. E vale a pena assegurar-se primeiro de suas motivações e ter certeza de que está fazendo isso porque quer o melhor para o outro, não porque aquilo incomoda você. Além disso, muitos não percebemos que algumas limitações pessoais são tão visíveis para os demais quanto uma protuberância na cabeça. Problemas que os outros não mencionam, mas que não lhe permitem focar nossos maiores atributos. Precisamos examinar com franqueza o impacto que cada deficiência tem em nós e naqueles à nossa volta. Pessoas queridas, parentes, funcionários, todos eles merecem o melhor que possamos lhe oferecer. Há uma boa chance de descobrirmos algo em que precisamos melhorar. Talvez até percebermos que é tão difícil quanto parecia e que os benefícios compensam de longe nossos medos iniciais. Lei 4. As limitações pessoais são atreladas a tarefas. Lei número 4. As limitações pessoais estão atreladas às tarefas. Nasci com descalculia, déficit no aprendizado de matemática. Imagine o que aconteceria se eu fosse contador. Minha dificuldade com números faria de mim uma péssima escolha para esse cargo. Eu provavelmente levaria a empresa à falência e seus diretores à cadeia. Embora os comportamentos tendem a permear todos os aspectos de nossas vidas, paradoxalmente, eles nos transformam em limitações quando impedem que alcancemos objetivos específicos. O impacto das nossas dificuldades pode variar dependendo do nosso papel e do contexto em que estivermos. O comportamento que nos restringe a uma área pode ser uma vantagem em outra. Por exemplo, um professor do ensino médio com um comportamento agressivo terá muito mais problemas de se der aula de matemática do que se for técnico de futebol, embora precise administrar sua agressividade em todos os aspectos da vida. Ser analítico talvez ajude um físico no trabalho, mas pode se tornar um empecilho para alguém com um cargo dinâmico na área de vendas ou na de marketing. Ser pouco agressivo não é bom para alguém que pratique automobilismo e ter baixa autoconfiança não é bom para um cirurgião. Eu não gostaria de ser um professor pouco atencioso, nem um contador com acessos de criatividade. É simples, nossas deficiências pessoais estão atreladas a tarefas que executamos. Para compreender plenamente nossas limitações, devemos considerá-las em termos dos vários papéis que desempenhamos na vida. Precisamos avaliar cada uma dentro do seu contexto e determinar que ela está nos impedindo de obter o melhor resultado possível em uma
dada posição ou situação. Lei número 5. Quem tiver menos limitações, vence. Aqui chegamos à cerne da superação das limitações pessoais. A recompensa por vencer suas limitações. Ano após ano, provamos que as pessoas que decidem identificar e eliminar suas limitações pessoais se saem melhor do que aquelas que não tomam essa decisão. É uma questão de física. Quanto menor o fardo que você carregar, mais longe irá. Essa última lei traz esperança. Você pode fazer algo a respeito da sua situação atual, que também terá impacto sobre seu futuro. Mas aqui a situação fica um pouco complicada. Então, acompanhe meu raciocínio. Não estou dizendo que aqueles com menor número de limitações vencem, mas sim que se sai melhor aqueles que aprendem a minimizar ou eliminar limitações significativas. E tais interferem regularmente e causam danos ao relacionamento e à sua capacidade de realizar um trabalho excelente. Aqueles com menos limitações significativas terão um desempenho melhor. Esse conceito requer um exame mais atento, pois a filosofia por trás dele é importantíssima. Na verdade, que muitas pessoas simplesmente nascem com menos limitações do que outras. Por exemplo, Wes Hazard, um dos integrantes da minha equipe, foi modelo internacional e viajou o mundo todo. Ele é bonito, atlético, estudioso da língua inglesa. A maioria de nós não recebeu os dons, talentos que ele possui naturalmente. Contudo, ter nascido com menos limitações e restrições não é o mesmo que crescimento pessoal. Promover o crescimento pessoal significa dar atenção a toda a sua vida, que impede que você atinja seu pleno potencial. Não devemos confundir alguém que está cercado desses atributos com alguém que aprendeu a aplicar seus dons de forma valiosa. Ven trabalha muito para ser o melhor em tudo que faz. Sim, ele é talentoso, mas o que o torna diferente é sua paixão e determinação. Em última instância, este livro é sobre vencer. Isso não significa apostar a corrida ou ganhar mais dinheiro, significa que você vai tornar o melhor que pode ser. Você ganha o prêmio por ser você, o melhor você existe. Então, você ganha o prêmio por ser você, o melhor você que existe.